Olá, queridos. Estamos aqui reunidos para um culto de ação de graças, em gratidão por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, por esses 10 anos que a Igreja Batista Palavra da Graça existe. Ela começou no coração de Deus e tem sido bênçãos para nossas vidas. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos. Eu vou convidá-los que, por favor, abram a sua Bíblia em 3 diferentes lugares, por gentileza. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu estou apenas fazendo um pequeno ajuste aqui, tá? Provérbios capítulo 17, verso 1. Melhora um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Agora convido você a ir lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, na Epístola de Romanos, capítulo 12, que é o capítulo dos relacionamentos humanos, no verso 18. 12, 18. Pode botar ali, querida, pode botar. Obrigado. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E, finalmente, nós convido os irmãos a irem lá na Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 16, por favor, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Acho que os irmãos estão achando um pouco estranhos esses versos tão incisivos para um culto de ação de graça. Mas, antes de tudo, vamos orar e os irmãos vão entender o porquê desses versos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor unja essa palavra que vai ser ministrada para todas as pessoas que estão vendo essa mensagem ou irão ver depois, que teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações de forma que cada vez mais nós nos aproximemos da imagem de Jesus Cristo. Então, queridos, esses 3 passagens bíblicas das Escrituras Sagradas é para nortear o tema que nós vamos tratar hoje, que é o cuidado que nós devemos ter com a discórdia. Mas, pastor, num momento de ação de graças, o senhor vem com uma mensagem falando sobre discórdia. Por que isso? Por que, irmãos? Porque nós estamos aqui celebrando, já celebramos hoje pela manhã na nossa igreja, estamos agora virtualmente, falando dos 10 anos de existência da nossa igreja, da gratidão da Igreja Batista Palavra da Graça em nossas vidas, das nossas famílias, como tem sido maravilhoso esse tempo juntos. Mas eu queria trazer a ênfase do culto que nós prestamos a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, fala, né? O apóstolo Paulo, ele é muito enfático, ele resume nesses 2 versos de como deve ser o culto que nós ministramos a Deus. O nosso culto racional. Ele fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, porque este é o vosso culto racional. O que é? A gente, quando pensa em sacrifício, sacrifício sempre é algo que a gente faz contra a nossa natureza, né? É algo que a gente está fazendo forçando a nossa natureza. As pessoas entendem que o sacrifício talvez envolva abstinências diversas na área sexual, na área alimentar, mas não é isso o espírito desse versículo. O espírito desse versículo é o nosso corpo. Quando eu falo nosso corpo, está falando todo o nosso ser, a nossa alma, a nossa personalidade, entregues num culto racional. Então, se está envolvendo todo o nosso ser, para que a gente possa ministrar um culto a Deus, esse culto envolve basicamente relacionamentos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, o sacrifício envolve relacionamentos. Então, o nosso culto, que deve ser uma oferta viva, deve buscar o quê? A paz nos relacionamentos. Por isso,
o título dessa mensagem, o cuidado que nós devemos ter com a discórdia. Porque a discórdia é algo que afeta todo mundo, irmãos. Afeta todos nós. E ela tem o poder de travar a vida abundante que Deus quer para nós. A discórdia é a marca da nossa sociedade, né? Se você vamos analisar a própria etimologia da palavra, ela é formada por duas palavras gregas, dis e córdia, né? Vamos analisar córdia, que significa concordância, misericórdia. É uma concordância com miseres, que é com a sua condição de sofrimento. Dis já é um prefixo que vai contra. Disfuncional, quer dizer, algo que é contra a função de um corpo, ele é disfuncional. Então, discórdia é algo que é contra o acordo, contra a concordância, que é a marca da nossa sociedade. Nós estamos vivendo cada vez mais mergulhado numa sociedade onde a discórdia norteia os relacionamentos. Infelizmente, ela está presente na vida de muitos cristãos. Nós lemos aqui no início do culto o Salmo 133, que fala como é bom que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Quer dizer, onde há desunião, não tem como haver a bênção do Senhor. Então a discórdia, ela afeta nossas vidas. E nós temos o dever e a necessidade, para que a gente viva bem, de identificar a sua fonte e como ela atua na nossa mente, principalmente. E para evitar que a discórdia venha dominar o nosso pensar. Porque dominando o nosso pensar, dominando a nossa mente, vai afetar nossos relacionamentos. Uma chave para ter uma vida tranquila, uma vida de paz, que é a maior necessidade da humanidade hoje, é viver em paz, né? É receber a paz de Cristo, que ele falou, eu vos dou a minha paz, não é igual à paz do mundo, é uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que traz uma vida de alegria, e essa vida de alegria só é possível se os nossos relacionamentos forem harmoniosos, livres de confusão, livres de ressentimento, livres de mágoa, que são os produtos da discórdia. Mas, infelizmente, irmãos, esse viver, ele escapa da vida de muitos cristãos. A discórdia é a causa do fim dos casamentos, a discórdia é a causa de crianças crescerem em lares e se tornarem pessoas amargas, doentes emocionalmente quando se tornam adultos. A discórdia afasta os amigos. A discórdia divide a igreja. A discórdia arruína a saúde. A discórdia rouba a paz de Cristo na nossa mente e nos nossos corações. Observa-se muitas vezes que cristãos muito sinceros, que entregaram a vida a Jesus, que buscam a presença de Jesus, muitas vezes, eles vivem relacionamentos caóticos, se tornam pessoas difíceis de conviver, sempre em constante conflito, ou consigo próprio ou com alguém. Por quê? Porque a discórdia está presente neles, gerou um hábito mental de discórdia. A causa pode ser várias, a psicologia estuda isso de forma muito profunda, né? A discórdia, ela advém até de coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, que formou o nosso caráter. Muitas vezes crescemos em lares raivosos, em lares violentos, que fazem a infância e a adolescência ser marcada por vergonha, por embaraço, por medo. Às vezes sofremos abusos emocionais, sofremos abusos sexuais. Tudo isso gera uma fortaleza mental dentro de nós que vai produzir raiva, que vai produzir amargura e fazem as pessoas agir como o Tiago está falando, gerando inveja no coração, inveja muitas vezes de outras pessoas que têm relacionamentos saudáveis e que a pessoa fica amargurada, ela é assim porque ela não passou pelo que eu passei, certo? E por isso,
afetar a vida dos cristãos, afetar a vida dos crentes em geral, impedem eles de experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Se tornam pessoas críticas, se tornam pessoas julgadoras, que tentam controlar as pessoas da sua família, que tentam controlar as circunstâncias da vida, que é muito difícil às vezes ser controlada, e para evitar de serem magoadas, para evitar de serem feridas de novo, elas criam uma barreira de discórdia. O que é certo, irmãos, o que é certo é que a discórdia afeta a minha vida e afeta a sua vida. Né? O tempo todo nós estamos mergulhados em ambientes de discórdia, seja no trabalho, seja nos relacionamentos fora do nosso lar, seja nos relacionamentos dentro do nosso lar. Então é inevitável muitas vezes a gente lidar com discórdias. E essa discórdia ela tem o poder de atacarem a nossa mente, atacar até a nossa saúde mental, e pode fazer que os relacionamentos sejam exaustivos e estressantes. Muitas vezes a pessoa tem uma vida de oração, gasta muito tempo orando a Deus, vai aos cultos, busca a presença do Senhor, mas ela criou um hábito de permitir que a discórdia fica enraizada dentro dela. E se não for controlada, o que vai acontecer? Ela vai trazer destruição profunda, devastadora. E elas muitas vezes desconhecem por que está acontecendo isso na vida dela. Ela que é uma pessoa que busca Jesus, que vai à igreja, que vai aos cultos, mas por que a sua vida não reflete a graça de Deus? E aí eu remonto lá no início da Bíblia, né? Os primeiros seres humanos que nasceram de relações sexuais, porque Adão ele foi criado por Deus, não nasceu de uma relação sexual. Eva saiu de Adão, mas os seus filhos, os primeiros 2 filhos, Abel e Caim, ali começa a história da discórdia na humanidade. Né? Nós vemos Caim nutrindo um sentimento ruim em relação a Abel, lá em Gênesis capítulo 4, porque a oferta de Abel foi mais aceitável perante Deus. E Deus se dirige a Caim, interessante, esse diálogo de Deus que a gente vê no início da humanidade, que depois vai se perdendo, é Deus chegando olhando para Caim, falando: Caim, o que está vendo contigo, rapaz? O seu rosto, o seu semblante mudou. Você está transmitindo amargura, estou vendo raiva nos seus relacionamentos. E Deus faz uma advertência seríssima para Caim, que é a advertência que ele faz a cada ser humano. Ele fala: olha, Caim, compete a você dominar esses sentimentos. Compete a você não permitir que a discórdia entre na sua mente e no seu coração. Porque o pecado já jaz à sua porta. Compete a você dominar. Então, reparem, Deus ao falar isso para Caim, está falando para todos nós. Nós devemos, responsabilidade minha e sua, não permitir que a discórdia venha se enraizar e venha controlar o nosso coração. Por quê? É aquilo que Tiago, nós acabamos de ler no capítulo 3, verso 16. Vai produzir inveja, vai produzir ambição e vai gerar males muito graves. Nós estamos vivendo num cenário de pandemia. Né? Ontem eu tive a oportunidade de falar com minha filha, a Tatiana, que mora na Austrália, e na Austrália está tendo um controle muito rigoroso sobre o Covid e tem muito poucas mortes no país. Então ela falou, por exemplo, eu sou pai, eu moro aqui em Sydney, mas a gente não pode pegar um avião e ir para Melbourne, em outro estado, é proibido. As viagens de avião entre os estados é proibida, tem que ter uma permissão judicial. Se vêm turistas para cá, eles agora, durante o ambiente de Covid, eles são confinados em hotéis, não podem sair de lá dos hotéis. Se uma pessoa vai num shopping, vai fazer uma compra e constatou um caso de Covid ali, eles fazem um mapeamento das pessoas que estiveram ali e depois vão procurar essas pessoas nas casas, vão fazer o exame de Covid para ver se tem Covid.
Se tiver, ela vai ter que ser isolada, vai ter que entrar em quarentena. Então a gente vê esses regimes de lockdown no mundo, quarentena, as pessoas usando máscara. Por quê? Porque é uma pandemia que está matando muita gente. Esse ano, só no Brasil, já estamos vendo aí, mais de 160 mil pessoas morreram, irmãos. Então é uma coisa terrível. Mas eu te digo, pior do que o Covid, pior do que essa pandemia é a discórdia. Porque a discórdia mata. Mata nossas emoções e mata até pessoas. Nós vimos há um tempo atrás, quando aconteceu acho que foi uns 4 anos ou 3 anos atrás, em São Paulo, num edifício de classe média, não sei se foi São Paulo ou Rio, não me lembro, uma família que tinha muitas crianças que gritavam muito, muita briga, e o vizinho de baixo se incomodava, ficava profundamente aborrecido, já tinha reclamado, já tinha falado com o condomínio, até que um dia ele chega para a esposa, fala, vou resolver esse problema. Pegou uma arma, daí o perigo de nós não termos armas dentro de casa, irmãos. Isso é uma coisa terrível. Pegou uma arma, subiu, tocou a campainha, entrou naquela casa, matou toda a família e se matou. O que foi isso? Isso aconteceu do dia para a noite, ele acordou assim? Não, isso foi um processo de discórdia que foi crescendo no seu coração e gerou isso. A discórdia produz raiva, a discórdia produz rebelião, amargura, ódio, torna as pessoas críticas, julgadoras das outras. Mas o pior de tudo, infelizmente, não deveria ser ignorados pelas pessoas que se dizem cristãs, que leem a Bíblia, que leem a palavra de Deus. Ela abre portas para os demônios atuarem na mente das pessoas e lançarem milhares de pensamentos incentivando a discórdia, incentivando a rebelião. A discórdia, ela mata a cura que Deus quer fazer em nós. A discórdia rouba a paz que Deus quer nos dar. A discórdia arranca a prosperidade que Deus quer que seus filhos vivam. A discórdia, ela está presente no local de trabalho, está presente na família, gera raiva dentro de nós. E às vezes, quando você recebe uma injustiça qualquer, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, até na igreja, aquilo que você considera ser uma injustiça, leva você a falar mal das pessoas que fizeram isso contigo, espalhar aquilo. Muitas vezes você está usando as redes sociais para isso e vai gerando um efeito bumerangue terrível. Vocês conhecem o bumerangue, que era uma arma desenvolvida, um arco de madeira em forma de V, que os aborígenes da Austrália inventaram, que eles lançavam aquilo girava e voltava para a pessoa que lançou. Então, quando você produz assim, a Bíblia fala no livro de Gálatas que tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher de volta, vai ser um efeito bumerangue na nossa vida. Porque vai envenenar as nossas palavras, vai envenenar nossas atitudes. Reparem o que tem acontecido dentro da igreja brasileira, irmãos. Desde a eleição que houve, acho que foi em 2016, não me lembro agora de cabeça, que começou, na época, era 2 candidaturas, da presidente Dilma e do Aécio Neves. Começou, a partir dali, uma troca de acusações entre irmãos que se dizem cristãos, porque tinham preferências políticas diferentes. Isso, no ano de 2018, com a eleição de 2018, ficou muito pior, porque milhões de fake news eram repassadas de um lado para o outro, sendo produzidas em estúdios, e as pessoas iam repassando essas notícias, que muitas vezes eram mentirosas, trazendo ódio, e se o camarada tinha uma preferência política diferente da sua, ele era atacado, ele era chamado de burro e de ofensas por pessoas cristãs, que se dizem sal da terra e luz do mundo, irmãos. Uma verdadeira infecção contagiosa. Questões menores, questões sem importância. Sua preferência política é uma questão sem importância, que você permite, que as pessoas permitem envenenar suas almas.
Eu estou certo e você está errado. Uma briga horrorosa que continua até hoje, cada vez maior, cada vez você vê as pessoas transmitindo fake news de um lado para o outro. Vídeos produzidos em estúdios para produzir já preparando a próxima eleição que vai acontecer, irmãos. Eu tive recentemente numa clínica para fazer um exame de saúde e estava ali na sala de espera e vi duas senhoras lendo notícias no WhatsApp que receberam e falaram: olha só o que está acontecendo, nossa, que absurdo, e nem pararam um minuto para ver se aquilo era verdadeiro ou não. Já ficam assumindo aquilo como verdade e já ficam despejando palavras horríveis. Isso acontece no ambiente das igrejas. Então, reparem, a gente se esquece aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Como é que eu posso ser filho de Deus se eu sou um agente da discórdia? Se eu nutro dentro de mim a síndrome de Lúcifer, não é? Lúcifer é um querubim ungido, um querubim de luz, criado por Deus. Em determinado momento da vida dele, ele achou que deveria ocupar o trono de Deus. E o orgulho entrou no seu coração e ele se transformou pela discórdia. Ele deixou de ser um querubim de luz para se tornar Satanás, um demônio. Não foi Deus que criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Lúcifer é que criou Satanás pela sua opção, pela sua escolha em prol da discórdia. E nós vamos alimentando isso. E achamos que estamos certos. Obadias tem apenas um capítulo no seu livro. No versículo 3 fala: a arrogância do teu coração te cegou. Jesus vira para a igreja de Laodiceia no capítulo 3 do Apocalipse e fala: vocês se acham muito abençoados, mas vocês são cegos, miseráveis e nus, porque vocês não enxergam a atitude que vocês têm. Irmãos, a discórdia, ela é muito fácil de penetrar em nós. E uma das maneiras que a gente tem para frear, botar um pé no freio, é: olha, eu não quero ter razão nesse conflito. Porque na hora que você tiver um conflito ou sofrer uma injustiça, antes de você revidar, antes de você falar, você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e conversa com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E coloca diante dele isso que você está sofrendo. E o Espírito Santo vai sempre, sempre, sempre mostrar o outro lado da questão que muitas vezes você não está enxergando. O Espírito Santo vai mostrar para você tanto o lado da pessoa que ajuda dessa forma. E de repente você pode ver: caramba, fui eu que causei isso. Às vezes não, às vezes você realmente está recebendo uma injustiça. Como seria saudável nos lares se a esposa, ao invés de ficar gritando, a esposa ou o marido, né? Ficar gritando um com o outro, dizendo que um é o culpado, você não faz isso, você não faz aquilo, entrasse no seu quarto e falasse com Deus: Espírito Santo, toca o coração da minha esposa, toca o coração do meu marido, para que ele me ajude nessa área, para que ele seja mais participante aqui ou naquilo. De repente, o Espírito Santo pode falar: ô filha, ô filho, é você que está com problema. Não sabemos, não é? Mas seria ótimo, ao invés de sair falando palavras de discórdia, porque as palavras de discórdia são destruidoras. E qualquer palavra, irmãos, é um receptáculo de poder. Ele pode tanto conter a força de Deus ou a força de Satanás. E isso pode produzir um sentimento de orgulho e de superioridade extremamente demoníaco. É aquilo que Jesus falou. Quando dois homens foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, que se achava a pessoa, o crente ideal, que se achava o crente que buscava Deus, falou: eu não sou como esse homem que está aqui do meu lado, esse sangue ruim. Graças a Deus por isso. Eu dou os dízimos, eu jejuo, eu faço e aconteço. E o publicano, que era considerado maldito por aquele homem religioso,
bate no peito, não, nem levanta os olhos para o céu e fala: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. E Jesus falou: esse homem foi justificado. O problema, irmãos, quando surgem as questões, as injustiças que nos acometem, nós não queremos nos humilhar na presença de Deus. Clamar a Deus por justiça é uma via dupla, porque Deus pode também falar no nosso coração que nós podemos ser a causa da injustiça. E eu repito, nem sempre. Nós não queremos, às vezes, nos humilhar para as pessoas. Falar: olha, você está certo, eu estou errado. Vamos deixar quieto isso. Vamos conversar até onde for possível. A palavra de Deus fala: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber, porque você vai amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça. Agora, se você está sofrendo uma injustiça, se eu sofro, todo o tempo a gente sofre. O sofrimento faz parte da nossa vida, irmãos. Jesus falou que nós vamos passar por isso. O livro de Romanos, a Epístola de Romanos, chega a dizer o seguinte: não reinaremos com Cristo se não quisermos sofrer com Ele. Agora, nós não podemos ser a causa do sofrimento, senão a gente vai se parecendo cada vez mais com Caim, o pai da discórdia. Então, qual é a solução? Viu o conflito, a fogueira da discórdia está acesa, vamos tirar o combustível, vamos retirar. E isso a gente faz parando de falar, fazendo silêncio. Se nos insultam, nos ferem, e a gente revida na mesma moeda devido ao nosso orgulho ferido, devido às nossas emoções magoadas no passado, até para uma falsa proteção, a gente vai se parecendo mais com Caim. A gente tem que produzir em nós o hábito de resistir ao revide, de entregar na mão do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo convencer as pessoas. É claro que se você está sofrendo uma injustiça que você vai ter que expor suas razões, né? Faça com serenidade. Faça colocando as coisas como deve ser. Porque e é sempre bom e muito saudável você falar diante de Deus e das pessoas: olha, eu acho que eu estou certo, que eu tenho razão nessa questão, mas eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Isso vai te trazer paz, irmãos. Olha a vida de Jesus. Jesus viveu situação de discórdia desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Eu sempre digo que a igreja é, antes de tudo, um corpo subversivo nesse mundo. Porque desde o nascimento de Jesus nós estamos vendo isso. Herodes, ao ver que poderia nascer um opositor ali, mandou matar as crianças. Então a igreja, você vai vendo a história da igreja, a igreja é odiada pelo mundo. Por quê? Porque Jesus falou: se eles odiaram a mim, vão odiar vocês. Por quê? Porque ela é, antes de tudo, subversiva. Em Roma, ela foi odiada porque ela era subversiva. Subversiva por quê? Porque ela vai contra o dominador, o príncipe desse mundo, que domina esse mundo. Esse usurpador chamado Satanás, que tomou conta do mundo e influencia a mente de pessoas. Por isso que a igreja vem com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor, de concórdia, de união, de transformar as pessoas na imagem de Jesus. Ela é subversiva. Por isso que é uma loucura completa ela se aliar a vertentes políticas, se aliar a políticos, a partidos políticos, a se mundanizar. Cada vez mais a gente fica perplexo, parece que a mensagem do Evangelho, essa mensagem simples que nós estamos lendo e falando aqui, não é suficiente. Parece que os pastores precisam se reinventar para criar multidões de seguidores. Eu distribuí um videozinho aí para algumas pessoas ontem. Raramente eu faço isso. Mas eu fiquei tão perplexo com aquele vídeo. Uma igreja lotada, acho que é nos Estados Unidos, não sei. E entra o pastor voando, pendurado por um cabo de aço. Olha só, irmãos.
Cadê a mensagem? Você imaginava Jesus fazendo uma coisa assim? Acordava às 5 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, da madrugada, ia sozinho lá para o templo e começava a falar, a pregar. Quem quisesse ouvir a mensagem dele, ia lá ouvir. Ele não estava preocupado com as multidões, pelo contrário, quando ele via multidões, ele falava ovelhas perdidas sem pastor. E ele mesmo falava em parábolas, e falava em parábolas até para as pessoas não compreenderem a mensagem, e explicava em particular aos seus discípulos. Então Deus não está preocupado em multidões, nem um pouco. Ele está preocupado em transformar eu e você na imagem do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus tinha paz. No seu ministério ele sofria ataques diretos, as pessoas querendo matá-lo. O tempo todo nós estamos vendo Jesus sofrendo um ataque dos fariseus, os fariseus cercando ele, falando com veemência, e ele não perdia a sua compostura, não perdia a sua elegância, falava a verdade como tinha que ser verdade. E os religiosos muitas vezes questionavam ele. Nós somos filhos de Abraão. Abraão significa, eu estou em aliança com Deus. E Jesus fala, não, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Já pensou Jesus chegar hoje para muitos cristãos e falar isso? Vocês são filhos do diabo, eu não te conheço. Por quê? Porque a discórdia está dirigindo a sua vida. Jesus não revidava os ataques, irmãos. Você vê lá no julgamento de Caifás, testemunhas falsas acusando Jesus calado. Jesus diante de Herodes Antipas acusando, o sacerdote acusando ele, Jesus calado. Jesus diante de Pilatos perguntando, você não vai se defender? Jesus calado. Nós precisamos entregar nossa defesa na mão do Senhor, meu irmão. Porque se você revida, a sua força espiritual será roubada, a sua força espiritual será saqueada. E aí você começa a se perguntar, por que eu sou uma pessoa que oro tanto, jejuo, busco Deus e a minha vida não melhora? Será que não tem hábitos de discórdia dentro do seu coração? Mateus 18, 19, Jesus fala, se 2 ou 3 irmãos concordarem em alguma coisa e pedirem ao Pai, será concedido. Isso foi deturpado. Porque muitas vezes nas igrejas, vem cá, meu irmão, vamos orar junto aqui, eu estou com uma causa aqui, vamos orar, vamos entrar em concordância. Não é essa concordância que Jesus está falando. Concordância para receber bênçãos, mas sim concordância no pensar, no falar, no agir, um levando a carga do outro, um suportando ao outro, um ajudando ao outro. Porque não adianta, querido, não adianta você fazer ofertas a Deus, ofertas monetárias, que o próprio Jesus chegou e falou, se você quer levar a sua oferta ao altar e tem um problema com seu irmão, volta, se reconcilia com ele, aí depois você vai levar a sua oferta para que meu Pai aceite. Senão Deus não aceita. Vai matar as bênçãos que Deus tem para você. Vai matar as bênçãos na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Faça tudo com excelência, irmãos. Faça todo o possível, haja com integridade. E tudo que tiver ao seu alcance para manter a discórdia longe da sua vida. Porque senão ela vai bloquear o poder de Deus na sua vida. E pior, eu falo pior porque isso é uma realidade que os crentes ignoram. Os demônios vão acionar o botão da discórdia. Vão lançar milhares de pensamentos de discórdia. Vão usar cristãos que foram feridos na sua vida, no seu passado, para te ferir, para te julgar, para te criticar, para roubar a tua paz. E o pior de tudo, irmãos, é que ele vai roubar a palavra. Essa palavra, a palavra de Deus, que é pregada nos púlpitos, que é pregada aqui nos vídeos, ela que tem o poder de nos edificar, de nos construir, ela vai ser roubada. Jesus falou isso na parábola do semeador. A ave do céu vem e rouba. Ele rouba a palavra. Aí daqui a pouco você está se tornando uma pessoa que vai ter má vontade. Má vontade ali contra aquele pastor,
má vontade contra aquela igreja, e vai fazer, daqui a pouco você está mudando de igreja, fica pulando de igreja em igreja, vai fazer parte desses milhões de evangélicos sem igreja no Brasil. Porque você abre a sua boca para falar mal do pastor, falar mal da igreja, você vai contaminando as pessoas que estão na sua família, contaminando as pessoas que estão ao seu redor, você começa a entrar ali no WhatsApp, no Instagram, nos Faces da vida, passando mensagens de destruição. E isso vai voltar para a sua vida, querido. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Não tem, é uma lei, é a lei da semeadura. Aí, de repente, isso produz no seu cérebro. Você se sente, de repente, injustiçado, vai produzir uma sensação de acuamento, de medo. Daqui a pouco você está liberando substâncias, como adrenalina e outras substâncias, que são venenosas, que vão afetar a sua saúde. Daqui a pouco você está tendo doenças que nenhum médico consegue diagnosticar. Tudo isso vem da discórdia. Imagina um elástico. Você pega um elástico, você está sempre se colocando numa situação de estresse, de pressão, está sempre para o bate-boca, está sempre partindo para o revide. Você vai esticando esse elástico. Na segunda vez que você esticar, esse elástico está mais mole. Vai oferecendo cada vez menos resistência, até que um dia ele vai se romper. E aí você vê essa quantidade imensa de cristãos que usam remédios tarjas pretas, com síndromes de pânico e outras doenças psicológicas e psiquiátricas. Irmãos. Aumenta a carga da vida diária, traz dificuldades financeiras, faz você mergulhar no trabalho de forma excessiva. É tudo isso que a discórdia causa. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Por mais que você for ferido, por mais que você foi machucado, você não é vítima. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, eu fui abusado. Sim, sim. Não estou dizendo que você não sofreu no seu passado. Mas agora, se você entregou a vida a Jesus, se o Espírito Santo habita em você, se você é templo do Espírito, você não é mais vítima, irmãos. Você é senhor do seu destino. Você tem o poder para mudar a sua vida e ser senhor da sua vida e experimentar a paz de Deus na sua vida. Isso exige e passa pela que é a segunda parte do versículo de Romanos 12:2. Transformai-vos pelo renovar da sua mente. Não se conforme com esse mundo, para que você possa experimentar qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O transformar a mente é obrigação minha e sua. O contrário, minha e sua. É nós que temos que fazer isso, irmãos. Pastor, existe algum remedinho que eu possa tomar? Olha, a minha vida tem sido um caos. Rebelião o tempo todo. Tem algum remédio que eu possa tomar agora e amanhã acordar aquela pessoa light, aquela pessoa tranquila, que reflete Jesus? Infelizmente não existe nenhum remédio para isso. Assim como você está com uma virose e toma um antibiótico, né? Que vem com aquele poder terrível para atacar os vírus, mas em compensação ele causa um monte de efeitos colaterais negativos no nosso corpo. É você querer buscar uma solução mágica para isso. Não existe. Não existe o culto da concórdia. Não existe o culto da uma semana para largar a discórdia. Não. É disciplina mental diária. É se agarrar em Jesus, que é a palavra viva. Ele é o pão da vida. Assim como ele falou para os judeus, vocês comeram o maná que descia do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi Moisés que deu esse pão para vocês, sou eu. É todo dia. Todo dia você permitir que a palavra de Deus transforme você, que você busque a presença do Espírito Santo. É uma disciplina. É transformação diária. É parar de fazer as coisas do seu jeito e começar a entregar nas mãos de Deus. Começar cada vez mais gerar uma dependência dos ataques de Deus. Está sendo atacado?
Entra no esconderijo do Altíssimo. Busca a presença do Senhor. Mas, eu não tenho um remédio que vai dar uma solução do dia para o outro, mas eu posso indicar para você um remédio de homeopatia, né? Não tem homeopatia? Você vai no homeopata, ele dá aquelas gotinhas diárias que você tem que tomar para curar o mal que está sobre você. Então, eu vou te dar, fazendo uma analogia, um remédio homeopático bíblico. Abra comigo, queridos, lá em 1 de Pedro, capítulo 3. Nós estamos estudando a Epístola de Pedro já há algum tempo, nos vídeos semanais que temos colocado, linda. Então, eu vou repetir esse versículo aqui para você. Vamos lá, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, verso 10. Fala assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Então, queridos, remedinhos homeopáticos. Primeira coisa que ele fala, guarda a sua língua do mal. Tiago, capítulo 3. A língua é poder destruidor, ela é controlada pelo inferno. Ninguém consegue controlá-la. Ela pode trazer vida ou pode trazer destruição. Vamos segurar as nossas palavras. Vamos morder a língua em vez de sair falando, lembrando que ela tem poder destruidor. Segunda coisa, afaste-se do mal. Segunda gotinha da homeopatia, afaste-se do mal. O mal, eu me lembro daquela música do Herbert Viana, né? Alagados, que ele falava, o mal vem pelas antenas de TV. Não, hoje o mal, além das antenas de TV, está presente nesses ambientes de redes sociais, na internet, nos noticiários. Tem pessoa que corre para ver uma notícia, houve uma morte ali violenta, não sei o que, ele vai lá e ele se alimenta daquilo. Para que isso, irmãos? Para que se alimentar da desgraça? Para que se alimentar de tanta coisa ruim? Comece a proteger você mesmo. A internet tem coisas muito boas. Você pode buscar coisas que vão te edificar. Mas comece a ser seletivo. Se afasta do mal. Terceiro, faça o bem. Isso é uma coisa que a nossa natureza não tem tendência a fazer, porque nós somos pessoas egoístas. Nós queremos que o bem seja feito a nós. Mas advém uma decisão. É Deus falando para Caim, Caim, segura, é bom, segura a onda. Não saia fazendo mal, porque Deus vai respeitar nossas decisões. Deus tem o poder para fazer o universo ser destruído e ser recriado milhões e milhões de vezes. Tem o poder de recriar o ser humano, de fazer uma nova humanidade. Mas Deus se autolimitou deu a decisão para mim e para você de escolher o bem ou o mal. Deus não pode porque ele mesmo se autolimitou e chegar para você, Wagner, eu quero que você só vai fazer o bem a partir de agora. Deus não vai fazer isso comigo. Porque ele é como se ele não tivesse o poder para fazer isso comigo. Desculpe falar nesses termos, porque ele mesmo fez assim. Ele me tornou, a mim e a você, um ser livre. Então ele respeita as nossas decisões, para que a gente faça e seja o tipo de gente que ele gostaria que nós fôssemos. Ele foi para a cruz. Ele morreu aquela morte que era minha morte, a sua, na cruz, para que a gente fosse o tipo de gente que ele gostaria que a gente fosse, irmãos. Então, a opção está nas nossas mãos. Caim, o pecado está à porta. Nós vamos ser filhos de Deus, como está em Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é chamado de Espírito Consolador, o Espírito da paz, ou nós vamos deixar nos levar por Caim. Quando a gente lê lá no livro de Tiago, aproxima-se de Deus, que o diabo fugirá de vós. Aproximar de Deus é isso. É isso. Você pode fazer milhões de jejuns. Nada contra o jejum, é uma arma espiritual eficiente, irmão. Você pode fazer vigílias de oração. Nada contra as vigílias de oração.
São armas espirituais eficientes, mas se você sai da sua vigília e do seu jejum e entra e cria ambiente de discórdia na sua família, no seu trabalho, em outro lugar, não valeu nada. Era melhor você fazer outras atividades aí qualquer. E a última coisa, a última gotinha que Pedro está falando para a gente: busque a paz com todos. Saúde total, irmãos. Ou a discórdia. A discórdia vai nos tornar semelhantes a Caim. A decisão é sua, a decisão é minha. E nós temos o recurso de pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E se sofremos injustiça, se sofremos coisas que se desabam na nossa vida, sermos gratos a Deus, porque isso nos aproxima de Deus. Quando tudo vai bem, quando você está com dinheiro no bolso, você não pega nem resfriado, a gente se esquece de Deus. Mas quando a tribulação chega e a nossa fragilidade vem à tona, a gente corre aos braços de Deus. E isso é muito bom. Então sejamos gratos até por esses momentos desagradáveis. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.